Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Oi gente, no vídeo de hoje vou estar falando pra vocês como que foi ficar 55 dias na UTI neonatal, o que aconteceu todos esses dias lá dentro, qual foi o quadro da Rabi e tudo como aconteceu, o que eu senti durante esses 55 dias. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você estiver ouvindo um chorinho de bebê no fundo do vídeo, não se importe, a Rabi tá lá na sala, ela tá um pouquinho agitada. Mas eu vou contar pra vocês como foi esses 55 dias. Bom, pra quem não sabe, desde o começo da minha gestação eu desenvolvi a pressão alta pré-eclâmpsia, né? E desde 9 semanas eu descobri que a minha pressão tava alta. Fui no médico, o médico falou assim que pelo tanto da gestação, a minha pressão tava muito alta e provavelmente a Rabi iria ser um bebê prematuro. O que aconteceu durante esse período foi que eu tomei remédio para tentar controlar a pressão, passei muito mal, me senti muito mal durante a estação toda, eu inchei bastante, tinha momentos que eu achava que eu realmente não iria aguentar tudo, sentia muito enjoo, indisposição, enrijecia meus dedos e minha pressão sempre dando pico. Eu fiquei internada 4 dias para tentar normalizar a pressão, ela deu uma baixada, fui mandada embora para casa, fiquei em casa. Fiquei uma semana em casa, foi quando eu voltei de novo pro hospital e cheguei lá, fiquei internada mais 4 dias e não normalizou minha pressão. Foi aí que resolveram fazer o parto da Rabi. Nesses 4 dias antecedentes do parto da Rabi, que eu fiquei no hospital, foi muito difícil para mim, porque o Isaac ficou sozinho aqui em casa junto com o Renan. Eu fiquei sozinha no hospital, porque a gente tinha que se dividir entre cuidar do Isaac e eu lá no hospital. Então a gente resolveu ser racional, mesmo num momento muito aflito, muito conturbado, a gente resolveu ser racional e tá dando atenção pro Isaac. Então eu falei pro Renan que eu ficaria bem sozinha lá e que ele ficasse com o Isaac, desse atenção pro Isaac, e também o Renan tinha que trabalhar, a gente tinha que levar em frente o nosso serviço, então realmente não tinha jeito, eu tinha que ficar, passar esse período lá sozinha. Passado 4 dias, a minha pressão não normalizou, ela subiu bastante, eu tive um pico de pressão muito alto, acho que a minha pressão foi 18/12, foi quando a médica resolveu intervir, porque fez o ultrassom e viu que estava começando a faltar oxigênio para a Rabi. Quando ela viu que estava faltando oxigênio, que ela falou para nós que realmente ia fazer a cirurgia, a cesariana, aquele momento eu orei e falei para Deus, Deus, o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer, o Senhor sabe o que eu tô sentindo e que o Senhor dê força para minha filha agora. E a gente foi feita a cesárea da Rabi com 29 semanas e 6 dias, ela nasceu um bebê prematuro extremo, ela nasceu chorando, linda, bem cabeludinha. Eu olhei ela só um pouquinho e ela já foi pra UTI. Fiquei o período recomendado pelos médicos deitada, não podia me levantar por causa da cesárea. E quando eu me levantei e fui pra ver ela na UTI, eu confesso pra vocês assim que meu mundo desmoronou. Eu não vi mais nada na minha frente, eu sofri muito com aquilo. Eu olhei minha filha tão pequena, tão indefesa dentro daquela incubadora e cheia de tubo, e eu pensei, gente, como que ela vai aguentar? Deus, como que ela vai sobreviver? E deu tudo certo. E aconteceu o seguinte, então, quando eu vi ela, eu pedi pra falar com o médico, a médica falou pra mim que a Rabi era um bebê prematuro extremo, que ela tinha displasia pulmonar e que ela fazia pausa respiratória, porque o pulmão dela tinha bastante água, estava em estágio de formação ainda, e ela tinha dificuldade para respirar. Foi quando eu falei, Deus, que é isso, Senhor? O que tá acontecendo? E a pausa respiratória foi da seguinte maneira. A gente tem uma frequência respiratória, tem que saturar lá 100% e tem abatimento cardíaco. Pro bebê eu acho que é 60 batimentos por minuto.
Me corrija se eu estiver errado, me desculpem, mas eu acho que é isso, o batimento cardíaco do bebê. E tinha a hora que a saturação da Rabi baixava, ela não estava respirando bem, baixava, e ela ficava roxinha, boquinha roxinha, pálida, e isso acontecia diversas vezes no nosso colo, e vinha que ela passava aquele pensamento na minha cabeça, será que ela vai voltar dessa pausa respiratória? Era tudo questão de segundos, assim, ela fazia em segundos, ficava roxinha, pálida, vinha as enfermeiras, estimulavam ela para ela voltar a respirar, e foi assim, quase que os 55 dias lá. Só nas últimas semanas que ela foi melhorando, foi espaçando e passou. E por conta dessa... o bebê quando entra lá na UTI neonatal, eles fazem exames periodicamente para ver o que o bebê tem, como tá a questão de anemia, se tem alguma infecção, se tem alguma coisa. E é através dos exames que eles detectam tudo isso. E eles faziam exame na Rabi periodicamente, teve um dos exames que apontou o início de pneumonia, e ela tratou essa pneumonia. Aí ela fizeram exame nela de novo, passado algum tempo, e ela teve pneumonia de novo. E o bebê, as veias dele são muito finas, e eles fazem o pique no bebê, passam o pique no bebê, que o procedimento é assim, eles sedam o bebê, e depois que eles sedam o bebê, eles vêm com eles furam o pezinho do bebê, eu acho que pega uma veia bem, calibrosa, não sei, e passa tipo um catéter que vem até o coração. E eles sedam todos os bebês para fazer isso. Como a Rabi fazia pausa respiratória, não precisava de estímulo para respirar, eles resolveram não sedar a Rabi, para se caso ela fizesse uma pausa respiratória, eles pudessem estimular ela, para ela voltar a respirar. E foi o pior momento da minha vida. Saber que a minha filha ia sentir dor para passar esse pique, ela não ia ser sedada, todos os bebês são sedados e ela não iria ser sedada. E aquele momento, assim, é a fé mesmo. Foi eu e Deus. Eu tava sozinha aquele dia na UTI com ela, e o Renan tava na rua trabalhando, com a cabeça lá também, e o Isaac na escolinha. E eu olhei pra ela assim fixamente, eu falei assim: Deus, não deixa minha filha sofrer, Senhor, esteja na frente, coloque a mão, e que seja de primeiro esse procedimento, que dê certo e que passe o pique de primeiro. E a Rabi foi pra Salpique na Rabi, ela pegou a veia de primeira, deu tudo certinho, fez o raio-x, estava tudo certo. Ela tomou um antibiótico por 7 dias. Ela nasceu com 1,1 kg, foi para 965 gramas. Aí depois foi aumentando de peso gradativamente. Quando ela entrou na UTI, ela começou a mamar 1 ml, eu lembro até hoje, na seringa eu vi, na seringa ela dando 2 ml de mamar pra Rabi pela sonda. E aquilo eu fiquei feliz porque, tipo, ela mamava 2 ml, sabe? Aquele bebezinho tão pequenininho tomava leite, sabe? E foi aumentando gradativamente, ml por ml, depois 30 ml, e assim foi indo, 18 ml, eu lembro 15 ml. Cada ml que eu vi aumentado do mamar da Rabi, eu ficava assim, desesperada de alegria. Eu falava assim, gente, ela tá crescendo, ela tá evoluindo. Tinha dias que eu ia lá que ela tava mais atacadinha da pausa respiratória, que eu não podia ter contato com ela, pegar ela no colo. Então ela chorava dentro da incubadora, ela ficava irritada, e eu como mãe queria consolar ela, porque é o instinto de mãe, a gente quer consolar o filho da gente, e eu não podia consolar ela, eu tinha que ver ela chorando e não podia ter contato com ela. Eu lembro que teve um dia assim que foi o ápice, que ela tinha feito umas pausas respiratórias. Toda vez que ela fazia pausa respiratória, meu coração ficava assim, muito apertado. Eu me sentia muito mal, me dava muito medo dela fazer uma pausa respiratória e não voltar mais. Eu lembro que teve um dia que ela tava chorando muito, muito agitada, e eu olhava assim e não podia pegar ela, até que a enfermeira, a Angelisa, veio limpar a incubadora dela e falou assim: Andressa, segura ela aqui um pouquinho pra mim que eu preciso limpar a incubadora. Gente, a hora que eu peguei a Rabi no colo, era no final do dia, eu lembro que era umas 6 e pouco da tarde, eu comecei a chorar tanto, eu não conseguia controlar o meu choro. Eu não conseguia, assim, porque eu tava perto da minha filha, eu conseguia ser útil pra ela, eu conseguia consolar ela de certa forma. No começo da UTI, eu me culpava bastante por ela ter sido um bebê prematuro, eu me sentia incapaz, eu falava assim, gente, como que eu não consegui gerar ela até o final, ter ela até o final, e eu ficava me martirizando, sabe, me sentindo desse jeito.
E com o passar dos dias eu fui vendo que não, que era um problema, que eu tinha pressão alta, não tinha como controlar, que apesar de tudo que eu tava fazendo não tava tendo resultado, e que realmente era o momento dela nascer. Eu comecei a entender que tudo tem um propósito. E o propósito era ela nascer. Eu comecei a ver por outra perspectiva. Eu falei assim, talvez se ela tivesse dentro de mim, nós duas não teria sobrevivido. Nós duas não teria estaria aqui para contar hoje para vocês como que foi tudo isso, sabe? Eu comecei a encarar desse jeito e comecei a ter força. Eu olhava pro Isaac, eu falava assim, eu preciso ser forte pelo Isaac, eu preciso ser forte pela Raabe. Foi muito complicado pro Isaac, porque eu, querendo ou não, eu fiquei muito atribulada com esse momento e eu comecei a me afastar um pouco dele. Não intencionalmente, mas eu precisava me afastar um pouco dele, no sentido de deixar ele na escolinha por mais tempo. Às vezes deixava ele no final de semana lá na minha mãe, porque eu precisava ir no final de semana lá ver a Raabe. Lá no hospital pode ficar 24 horas os pais. E eu saía de lá só pra dormir. Eu ficava lá 24 horas, o dia inteiro eu ficava lá. E quando eu vim embora e saía pelo aquele portão, era a pior sensação que eu sentia. Porque eu não podia levar minha filha embora, ela tava lá. E eu não sabia como ia ser a noite, apesar de poder ligar. Eles dão toda a liberdade pra ligar, dão todo o suporte pra você estar lá, pros pais. Mas aí eu pensava, gente, eu vou ficar ligando toda hora, todo minuto. E não tem jeito, gente. O coração da gente não descansa. E no outro dia de manhã chegava lá já trêmula, pra saber o que aconteceu, como foi a noite da Raabe, se estava bem, se piorou o quadro, se melhorou o quadro dela. O período que eu tava lá, logo que eu cheguei lá na UTI, tinha um bebê, uns pais do meu lado, uma incubadora, e o bebezinho daquela incubadora tinha falecido. E os pais pegou aquele bebê no colo, olhava e chorava tanto. E eu olhava para aqueles pais, eu me solidarizava com aquilo, eu sentia o que eles estavam sentindo, e eu tava na mesma situação com eles, que eles ali. É tudo muito incerto, sabe? É tudo muito turvo, você não consegue ter certeza de nada, sabe? A única certeza que você tem que ter é fé. É literalmente, eu acho que essa palavra é ter fé. Fé que vai tudo certo, que vai dar tudo certo, acreditar que vai dar tudo certo. E tinha momentos lá que não tinha palavra que me consolava, não tinha, apesar do o Renan sempre foi um marido muito companheiro, sempre esteve lá a todo momento, ele ia lá todos os dias, o Renan foi. E só que tinha momentos assim que nada me consolava, principalmente quando ela fazia as pausas respiratórias. Era só Deus que trazia o conforto pro meu coração, aquela esperança, aquela fé de novo. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é de uma furadeira, eu acho que tem algum vizinho fazendo reforma. Não liguem. Então, isso que aconteceu lá. Aí depois de, eu acho que uma semana que a Rabi tava lá, eu pude fazer o canguru com ela. O canguru é um método que é o contato do bebê com a mãe. Eles tiram o bebê da incubadora, colocam o bebê na gente, o bebê se aquece com a temperatura do nosso corpo. Isso, gente, pode parecer uma coisa besta, ter o bebê no teu colo, mas é algo tão confortante, é algo que me trazia tanta paz no meu coração, ter a minha filha ali comigo, perto de mim, que vocês não têm ideia. Eu me sentia mais podendo fazer algo por ela, dar um consolo pra ela naquele momento, sabe? E quando ela tava mal, tinha dia que ela fazia muita pausa respiratória, que a médica achava que era melhor ela ficar na incubadora pra descansar, pra não ficar forçando muito ela. E daí esses eram os dias mais tristes, assim, que eu não tinha muito contato com ela. E vai passando 1, 2 semanas, eu confesso pra vocês que lá dentro você fica meio perdido em relação ao tempo. Parece que o mundo aqui fora é um mundo paralelo. Parece que a sua realidade é lá, você não consegue pensar, você não consegue ver mais nada. Todo dia você pensa que pode acontecer o melhor, da sua filha tá lá e tá tudo certo, mas também você tem que ser racional e ser ciente que pode acontecer de não dar certo, entendeu? Dela não ter sobrevivido. E eu me preparava pra isso, mesmo querendo não preparar, mas a minha maior fé é que ia dar tudo certo e que deu tudo certo. A Rabi tá aqui, a Rabi tem 4 meses, cronologicamente, faz 4 meses que ela nasceu, mas corrigidamente, como ela nasceu de 7 meses, ela tá fazendo 2 meses de vida corrigido. E a evolução dela é a melhor possível. Vocês não estão entendendo como ela é serelepe, como ela interage com a gente, que ela dá risada quando a gente fala com ela. Eu fiz esse vídeo pra você que
tem muitas mães que passam por esse processo de UTI neonatal. É uma coisa que não é falada, porque muita gente não tem essa experiência, também não tem nem como falar. Mas é um assunto que é real, que acontece todo dia e que é esquecido. E que muitas pessoas passam por esse problema de ter um filho prematuro. E não é muito falado sobre isso. Eu vejo que não tem muita informação sobre isso. A gente fica muito mal, a gente fica querendo buscar alguma coisa que console, alguma história que seja parecida com a sua. Tem muitos vídeos gringos que passam da evolução do bebê prematuro e tal, mas eu particularmente nunca vi um vídeo de pessoas daqui falando como que é esse processo de um bebê prematuro. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Se vocês querem saber mais coisas, deixa a perguntinha pra gente. Eu fiquei muito feliz com o recadinho de vocês, que vocês, como vocês gostam da gente, como vocês estão aqui apoiando e realmente tem esse carinho pela nossa família. Um beijo pra todo mundo, gente, e até o próximo vídeo.